Olá, seja bem-vindo no 7º dia do nosso propósito de oração, em prol de adquirirmos sabedoria de Deus para administrarmos melhor o nosso tempo e alcançarmos as promessas e propósitos de Deus para nossas vidas neste ano de 2025. E eu quero te perguntar, você consegue identificar quais são os seus limites? É necessário o autoconhecimento para gerenciarmos melhor o nosso tempo e alcançarmos os nossos propósitos e promessas. Você já é inscrito no nosso canal? Se inscreva, curta esse vídeo e também compartilhe com mais alguém, se fizer sentido para você. Vamos à leitura da palavra? Salmo 139, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista Davi pediu que Deus viesse sondar o seu coração. Por quê? Porque somente Deus, o nosso Criador, para conhecer a nós mesmos. Nós não conseguimos discernir quem somos. Exemplo disso foi o diálogo de Pedro com Jesus. O apóstolo Pedro disse para Jesus que ele nunca iria traí-lo. Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me trair por 3 vezes. O tempo passou e no momento da crucificação, antes que o galo cantasse, Pedro negou por 3 vezes. Nós não nos conhecemos. E nessa leitura bíblica de hoje, podemos tirar 3 princípios preciosos para nortear o nosso crescimento e maturação na nossa jornada com Cristo. Primeiro ponto e essencial, o autoconhecimento pela ótica de Deus, ele é fundamental para as nossas vidas, porque pela ótica de Deus nós conseguimos compreender quem somos, e quando nós nos conhecemos, podemos aprender a dizer não com facilidade, podemos dizer não sem peso e sem culpa. Nós estudamos essa semana que Moisés precisou do conselho de Jetro para dizer a ele que era necessário aprender a dizer não, porque senão a exaustão iria destruí-lo e ele não viveria o propósito de liderar o povo de Israel. Segundo princípio muito importante que podemos aprender nessa palavra, nós necessitamos de conhecer os nossos limites, porque quando conhecemos os nossos limites, os nossos pontos fracos, nos voltamos para Deus para receber da sua graça e exercemos mais fé e confiança em quem Deus é. O apóstolo Paulo disse: nas nossas fraquezas é que se aperfeiçoa a força de Cristo Jesus, e a graça dele nos basta. E terceiro ponto, extremamente importante também, é necessário entender os nossos limites e respeitar as nossas limitações. Haverá momentos em que nós não vamos dar conta. E entendendo que não vamos dar conta, podemos buscar em Deus graça para seguirmos. Podemos buscar em Deus forças para lidarmos com as nossas limitações e também tratar com generosidade e respeito, encontrando em Deus força para seguir. O próprio Jesus se retirava em diversos momentos para falar com o Pai. E quando ele se retirava, encontrava renovo e fortalecimento no Pai para seguir o seu propósito e a sua jornada. E nesse momento eu quero orar por você e com você para adquirirmos de Deus força para seguirmos nessa jornada. Senhor, eu quero primeiramente agradecer porque nós podemos contar com a Tua graça e a Tua graça nos basta, Senhor.
Primeiramente, nos ensina a conhecer quem somos, que a nossa identidade venha crescer e desenvolver em Cristo Jesus, para que venhamos a falar não quando necessário e sem sentir culpa e sem sentir peso. Deus, que possamos a conhecer os nossos pontos fracos para buscar em Jesus graça, para buscarmos em Jesus forças para seguirmos e superar as nossas limitações. E se a limitação não puder ser superada, que seja um espinho na carne, mas que venhamos permanecer em Cristo, como o apóstolo Paulo. E em terceiro ponto, que venhamos também entender os nossos limites para buscar forças em Jesus, porque quando conhecemos os nossos limites, buscamos força em Jesus, isso é proteção para a nossa mente e para as nossas emoções. Que o Senhor possa blindar as nossas emoções e nos dar forças para vencermos todos os desafios e todos os ataques na mente que o diabo tem se levantado e que também o estresse e a vida cheia de pressões tem gerado sobre a sociedade. Que nós venhamos ter uma renovação na mente através da Tua Palavra e venhamos a prosseguir e a avançar com a mente protegida e blindada em quem Deus é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terceiro ponto que entendemos sobre os limites, podemos ir até Jesus em oração. Esse ponto, ele é muito precioso. Eu estou novamente frisando, porque quando entendemos os nossos limites e respeitamos, isso é proteção para as nossas emoções e para a nossa mente. Temos vivido dias em que várias doenças psicossomáticas têm atacado a nossa mente, têm tentado roubar as nossas emoções. E quando entendemos e respeitamos os nossos limites de cansaço e de exaustão, respeitamos os nossos limites, nós estamos protegendo a nossa mente e as nossas emoções. E diante deste ensino, eu quero deixar um exercício prático, que hoje você possa anotar as suas limitações. E após anotar essas limitações, você vai buscar em Jesus forças para aprender a lidar com as suas fraquezas, lidar com seus limites. Para quê? Para que aquilo que é fraqueza, você venha ser fortalecido em Jesus. E aquilo que é um limite, que você precisa se respeitar, que você encontre em oração uma estratégia para se respeitar e também se proteger, porque você é o templo e morada do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Espero que este estudo tenha sido relevante para o seu crescimento e amadurecimento para viver coisas melhores e maiores em Cristo neste ano de 2025. Tenha um dia maravilhoso e não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar para abençoar mais alguém. Fica com Deus e eu te espero no nosso canal amanhã para crescermos mais ouvindo a palavra de Deus. Fica com Deus, um grande abraço.